Olá, eu sou a professora Eleonora Nassif, advogada criminalista. É uma alegria estar aqui hoje nessa aula inaugural do curso sobre o Tribunal do Júri da Escola de Assistência Judiciária e da Escola Superior de Advocacia da OAB. O cronograma foi todo pensado com muito carinho e cuidado para quem quiser estudar e atuar no Tribunal do Júri. São mais de 20 aulas e o corpo docente é formado por defensores e defensoras públicos e advogados e advogadas. O meu tema, que hoje eu vou tratar aqui com vocês, é o júri como garantia fundamental. Estar apropriado dessas questões ligadas às garantias fundamentais do júri é, eu diria, o pulo do gato para quem quiser efetivamente atuar no Tribunal do Júri, porque dá uma segurança muito grande se apropriar dos dogmas constitucionais relacionados ao Tribunal do Júri. Isso dá contorno para quem realmente quer atuar de uma maneira firme e segura no plenário do Tribunal do Júri. E eu não posso deixar de consignar aqui, no início dessa nossa conversa, que em 2022 o Tribunal do Júri no Brasil completa 200 anos, né? Foi instituído no Brasil por lei o júri, e esses 200 anos são realmente dignos de comemoração. Né? Por quê? Porque o júri sempre teve esse aspecto de ser uma garantia do cidadão e da cidadã, uma garantia fundamental. Então, se nós pensarmos que o júri é uma instituição milenar e passou por estados democráticos e estados absolutos, nós sabemos que tem uma origem inglesa. O Tribunal do Júri foi fundado na Inglaterra em 1215, mas no Brasil tem aspectos muito diferentes do júri, digamos, do original britânico. Aqui, como foi dito, ele foi criado por lei em 1822, sendo-lhe atribuída inicialmente a competência para julgar unicamente os crimes de imprensa. E isso aconteceu até 1832. Então o júri foi fundado por lei, foi instituído por lei no Brasil em 1822 e até 1832 apenas os crimes de imprensa eram julgados pelo Tribunal do Júri. Mas desde então muita coisa mudou. Nesses 200 anos, desde a entrada em vigor da Lei 11.689 de 2008, muitas mudanças foram implementadas no âmbito do rito do Tribunal do Júri. Muitas mudanças, inclusive, ligadas à própria nomenclatura e termos relacionados a essa matéria. Então, quem se formou, por exemplo, antes de 2008 e estudou o rito do Tribunal do Júri com a legislação anterior, precisa se atualizar 100%, porque mudou praticamente tudo relacionado ao Tribunal do Júri desde a entrada em vigor da Lei 11.689 de 2008, conforme hoje nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. Então, o legislador constitucional optou por atribuir um caráter de garantia fundamental ao Tribunal do Júri. Por quê? Porque ele está exatamente previsto lá na nossa Carta Cidadã, a Carta de 88, no artigo 5º, inciso 38. Isso porque o júri sempre foi, de fato, considerado como uma conquista dos cidadãos. É uma forma do povo, né, se colocar frente ao exercício arbitrário do poder estatal. É o povo no poder, é o igual julgando o seu igual, é o povo julgando o seu concidadão. Então esse é o espírito do Tribunal do Júri. Os jurados, o conselho de sentença, os cidadãos e cidadãs do povo julgando o seu par, aquela pessoa que pega fila de banco, que pega transporte público, que enfrenta todas as dificuldades do dia a dia de um cidadão e de uma cidadã e que consegue, portanto, se colocar dentro do sapato do outro, ou seja, se colocar no lugar do outro e poder julgar menos com a técnica e mais com a sensibilidade. Esse é o espírito do Tribunal do Júri. Quando nós olhamos um pouco para a história do júri, na época imperial, por volta de 1800,
ele era composto por 24 jurados, depois passou para 12 jurados e posteriormente passou então a 7 jurados, que é exatamente o formato que hoje nós temos. A formação do Conselho de Sentença é composta por 7 jurados, 7 cidadãos do povo. E existe inclusive projeto de alteração legislativa que prevê a mudança para 8 jurados, aumentar um jurado, de 7 para 8. E nesse caso, o empate, quando houvesse eventualmente 4-4, se fossem 8 jurados, esse empate, de acordo com a alteração legislativa que está tramitando, favoreceria ao réu. No âmbito da defesa, isso seria bastante positivo, porque o empate favoreceria ao réu. Em 1937, durante o Estado Novo, ocorria uma série de desrespeitos às decisões do Tribunal do Júri, que podiam ser alteradas com facilidade pelos tribunais superiores à época. E foi exatamente nesse período que o maior caso emblemático de erro judiciário ocorreu aqui no Brasil, que é o caso dos irmãos Naves, que após eles terem sido absolvidos pelo Tribunal do Júri, pela prática de um homicídio, o Tribunal de Justiça, durante o Estado Novo, modificou a decisão dos jurados e condenou os irmãos Naves por homicídio. E o caso foi somente elucidado anos mais tarde, quando a vítima finalmente foi descoberta viva. Ou seja, os irmãos acabaram sendo inocentados, tendo em vista que ficou extreme de dúvidas a sua inocência. Ou seja, a vítima apareceu viva, não houve homicídio. Durante o período da ditadura militar, os anos de chumbo aqui no Brasil, de 1964 a 1985, se instaurou aqui um regime extremamente autoritário e limitador de direitos e garantias individuais. E a OAB, inclusive, teve uma função fundamental no combate e o fim da ditadura militar aqui no Brasil, diga-se de passagem. Pois bem, esse regime político extremamente autoritário acabou refletindo indubitavelmente na instituição do júri, que teve uma sensível perda de prerrogativas e uma perda de importância dentro do cenário jurídico e político nacional. Então, esse período autoritário que durou até o final da década de 80, quando foi promulgada a nossa Constituição Federal de 88, não apenas o júri, mas os direitos e garantias individuais passaram novamente a vigorar no Brasil. E quando a gente pensa no Tribunal do Júri, no formato que hoje ele se encontra previsto lá no artigo 5º, inciso 38 da Carta da República, é interessante observar que foi apenas em 1946, com a Constituição de 46, que houve um deslocamento dentro da legislação constitucional de 1946, quando foi deslocada a previsão do Tribunal do Júri do capítulo ligado ao Poder Judiciário para, finalmente, o capítulo das garantias individuais, que é exatamente a matéria que hoje nós aqui vamos nos debruçar. Então, a Constituição de 1946, ela proclamou que entre os direitos e garantias individuais, nos termos da Constituição de 46, vejam só que interessante, dizia que era mantida a instituição do júri com a organização que lhe dera a lei, contanto que seja sempre ímpar o número de seus membros e garantido o sigilo das votações, a plenitude da defesa do réu e a soberania dos vereditos. Será obrigatoriamente da sua competência o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. É interessante que esse texto constitucional que implementou o Tribunal do Júri na Constituição de 1946 é muito semelhante ao atual texto constitucional da nossa Carta Cidadã de 1988. O que diz, então, a nossa Constituição Federal de 88 relacionada ao Tribunal do Júri? Está lá no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, portanto, cláusulas pétreas, que dão exatamente, as cláusulas pétreas dão identidade à nossa Constituição Federal. Está lá no artigo 5º, caput que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes.
E agora é o que nos interessa em relação ao Tribunal do Júri. Artigo 5º, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados: a linha A plenitude de defesa; a linha B, o sigilo das votações; C, a soberania dos vereditos; e D, a competência para os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida. Vejam que o texto constitucional de 1988 se assemelha muito ao texto da nossa Constituição de 1946. Muito bem, então, estes 4 são os dogmas constitucionais relacionados ao Tribunal do Júri: a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Vamos agora refletir sobre o que são efetivamente dogmas constitucionais, esses dogmas constitucionais relacionados ao Tribunal do Júri. Dogma significa, de acordo com o próprio dicionário, qualquer doutrina filosófica, política, etc., de caráter indiscutível. Então, o dogma, ele tem um aspecto de ser algo indiscutível, esse aspecto que não se discute. Um dogma é algo sagrado, digamos assim. Pois bem, os dogmas podem até ser indiscutíveis, mas é bastante discutível, e mais do que isso, eu até afirmo que esses mesmos dogmas relacionados ao Tribunal do Júri, pelo menos alguns deles, como eu vou demonstrar a seguir, eles foram desrespeitados, repito, desrespeitados. Os dogmas constitucionais relacionados ao Tribunal do Júri foram desrespeitados ao longo de 20 anos aqui no Brasil. E só esse desrespeito, digamos assim, foi corrigido em 2008, ou seja, de 1988 até 2008, até a entrada em vigor da Lei 11.689 de 2008, alguns dogmas foram desrespeitados. Então, vamos agora olhar um pouco para isso. O que foi que aconteceu aqui no Brasil que os dogmas, cláusulas pétreas inseridos no artigo 5º da Carta da República foram desrespeitados? A Lei 11.689, ela alterou 91 artigos do Código de Processo Penal. Exatamente os artigos que cuidam do Tribunal do Júri, ou seja, desde o artigo 406 até o artigo 497 do Código de Processo Penal. É isso mesmo. Em relação ao Tribunal do Júri, nós temos uma espécie de mini-código dentro do código, né? Então, o rito do Tribunal do Júri, ele está previsto nestes artigos do Código de Processo Penal. E os dogmas constitucionais relacionados ao Tribunal do Júri estão previstos na nossa Carta da República de 88, no artigo 5º, inciso 38. A maioria desses artigos recebeu nova redação em 2008. Quando a gente pensa que durante 20 anos alguns dogmas foram desrespeitados e isso só foi corrigido em 2008, rapidamente nós nos perguntamos, mas afinal, o que foi desrespeitado? O que foi violado em relação aos dogmas do Tribunal do Júri durante 20 anos? Vejam, eu começo aqui com a principal violação e desrespeito ao dogma constitucional, que é o dogma do sigilo das votações, a linha B do inciso 38 do artigo 5º da Constituição Federal, que se refere exatamente a como é feita a votação no Tribunal do Júri. A decisão dos jurados, como nós sabemos, ela é feita numa sala chamada sala especial, e essa aqui, de largada, eu já trago para vocês a ideia de que houve uma alteração de terminologia. Antes de 2008, nós nos referimos à sala onde é feita a votação como sala secreta. Depois de 2008, isso também foi corrigido e passou a se chamar sala especial. Mas por que essa mudança de nomenclatura, de terminologia? Vejam,
A nossa Constituição diz que não devem existir atos secretos no Poder Judiciário. E quando nós falávamos em sala secreta, isso trazia uma imagem de que o que acontecia ali era secreto, poderia ser algo espúrio, algo misterioso. E, no entanto, nunca houve nada de misterioso ali. Por quê? Porque o que é votação, o que é secreto é a votação dos jurados, é a opinião dos jurados. Porém, a votação em si, a sala especial, não é secreta. Por quê? Porque ali havia representantes do Ministério Público, da advocacia, eventualmente assistentes de acusação, membro do Poder Judiciário, juiz-presidente do Tribunal do Júri, os funcionários do fórum, o escrivão do júri, a escrivã do júri, estagiários. Enfim, não eram apenas os jurados que estavam ali. Então, esse caráter secreto não era verdadeiro no sentido de que havia ali pessoas das mais diversas vertentes dentro do sistema de justiça que garantiriam ali a idoneidade da votação. Então, é por isso que o legislador entendeu por alterar o nome de sala secreta para sala especial. Muito bem. Então, o artigo 485 do Código de Processo Penal diz que o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o defensor, o escrivão do júri se dirigem à sala especial, e aqui está a alteração trazida pela lei de 2008, para que se proceda à votação. Observe-se que em algumas comarcas pequenas, onde nem mesmo existe uma sala privada para que seja feita a votação, os juízes do interior, ou lugares mais remotos, onde não tem essa salinha onde possa ser feita a votação, eles tomam uma providência que é o esvaziamento do plenário, ou seja, o público é retirado, para que a votação possa ser realizada no plenário, porém sem o público presente, apenas essas pessoas mencionadas no artigo 485 do Código de Processo Penal, quais sejam o juiz-presidente, jurados, Ministério Público, assistente defensor e o escrivão do júri. Muito bem, isso acontece porque alguns julgamentos pelo Tribunal do Júri, eles são longos, duram dias e dias e dias. Eu mesma já fiz júri de 5 dias, é algo extremamente exaustivo, cansativo, e o que menos se quer no final de um julgamento, ou seja, na reta final, que é a votação, que é o julgamento efetivo pelos jurados, que vão colocar cédulas de sim ou não numa espécie de saco, uma urna, e respondendo aos quesitos que serão lidos pelo juiz-presidente. Pois bem, o que menos se quer é que ali, naquele momento final, na reta final do julgamento trabalhoso, exaustivo, cansativo, que ali ocorra qualquer tipo de nulidade. Então, para que as nulidades não ocorram, uma delas, por exemplo, seria os jurados revelarem a sua opinião, né? Isso seria uma quebra da incomunicabilidade dos jurados, a quebra do princípio constitucional do sigilo das votações. Os jurados não podem revelar qual é a sua tendência a absolver, a condenar, a desclassificar, não pode, isso é proibido. Pois bem, os juízes, eles, nessa situação, onde não tem uma sala especial, eles esvaziam o plenário justamente para dar calma, para dar tranquilidade, para criar um ambiente no qual os jurados possam julgar da forma mais tranquila, pacífica, relaxados, concentrados para tomar a melhor decisão. Então, se imaginemos que a família da vítima ou a família do réu ali estivesse presente, proferindo eventualmente palavras, gritos, frases inadequadas para o momento da votação, ou até a própria vítima superstite, ou seja, a vítima que sobreviveu, a vítima sobrevivente, pode estar ali assistindo, não é mesmo? E isso poderia tirar a concentração e a tranquilidade dos jurados. Então, por esse motivo, para que não haja nenhuma situação que propicie o constrangimento, né, ou a falta de paz de espírito dos jurados e das juradas no momento da votação, que existe a sala especial, ou os juízes do interior, quando não há a sala especial, esvaziam o plenário. Pois muito bem, então,
quando eu me refiro ao desrespeito ao dogma constitucional do sigilo das votações por 20 anos, isso acontece exatamente pelo fato de que antes de 2008, quando a votação era unânime, ou seja, quando os 7 jurados votavam da mesma maneira, ou absolvendo ou condenando, ou seja, quando o resultado do julgamento era 7-0, o sigilo das votações estaria, portanto, quebrado. Era revelada, através da votação unânime, como todos os 7 jurados teriam votado. Porque, obviamente, se o réu foi condenado por 7-0, os 7 jurados votaram pela condenação, não é mesmo? Então, o que aconteceu em 2008? Em 2008, o legislador corrigiu esta falha, esta importante falha, esta grave falha, porque o jurado ele precisa de tranquilidade, de saber que ninguém vai saber como ele vai votar. E nesse sentido, quando era uma decisão unânime, ele ficava inseguro. Mas se eu condenar, todo mundo vai saber que eu condenei, se tiver alguma represália, o jurado ficava inseguro. Então, como que isso foi corrigido? Né? Bem, a partir de 2008, o quórum total da votação não é mais revelado. Nós não sabemos mais se foi unânime ou não. O que nós sabemos é a maioria de votos que levaram a uma decisão final. Ou seja, houve uma alteração no artigo 489 do Código de Processo Penal, que atualmente dispõe, alterada a redação pela Lei 11.689, da seguinte forma, que as decisões do Tribunal do Júri serão tomadas por maioria de votos. Então, os juízes, o juiz-presidente, a juíza presidenta do Tribunal do Júri, o que eles fazem? Eles contam as cédulas até que reste configurada uma maioria que possa condenar, absolver, enfim, dependendo da quesitação, dependendo da pergunta que é feita. Então, por exemplo, são 7 jurados. O juiz conta 1 sim, 2 sim, 3 sim, 4 sim, ele já para. Ele já para porque já vai considerar que houve maioria ali de sim, digamos, se o quesito for o jurado absolve o acusado, sim, 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 pronto, já deu maioria. Não há necessidade de contabilizar os últimos 3 votos remanescentes. Então, dessa maneira, é resguardado o sigilo das votações e os jurados podem votar de uma maneira mais tranquila e, finalmente, depois de 20 anos, sigilosa. Né? Por quê? Porque a decisão dos jurados ela não é fundamentada, ao contrário dos juízes togados, que se proferirem qualquer decisão no âmbito do Poder Judiciário sem fundamentação, essa decisão será considerada nula. Os jurados, ao contrário, não precisam fundamentar as suas decisões. Eles apenas votam sim ou não em resposta a determinados quesitos. Como diz o professor Mauro Otávio Nassif, eminente advogado criminalista, atuante no Tribunal do Júri, com milhares e milhares de júris realizados ao longo da sua carreira, o professor Mauro Otávio Nassif tem essa famosa frase, que o jurado julga por consciência e não por ciência, porque ele é leigo, né? E, portanto, ele julga por íntima convicção, ao contrário do juiz togado, que julga por livre convicção, o jurado ele julga por íntima convicção. Então, essa regra do sigilo, ela é muito interessante e agora, então, está assegurado o sigilo das votações, sendo respeitado este importante dogma constitucional que ao longo de 20 anos foi violado, desrespeitado, especialmente quando as votações proferidas pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri eram unânimes. Por hora eu fico por aqui e nós retomaremos a matéria relacionada aos outros dogmas do Tribunal do Júri, um a um, com análise específica em relação a cada um deles. Até lá!